chegou a hora da gente continuar o nosso estudo da embriologia. Se no primeiro vídeo a gente falou sobre a primeira semana do desenvolvimento, hoje, no segundo vídeo, a gente vai falar sobre a segunda semana, depois da vinheta. Então, antes de começar a falar sobre os eventos que acontecem durante a segunda semana do desenvolvimento, vamos lembrar onde a gente parou no final da primeira semana, né? A gente tem então o nosso blastocisto formado ali por um grupo de células formando como se fosse a casca, né, do blastocisto e um amontoado de células em um dos polos. E aí, esse amontoado de células, né, ele acaba se diferenciando em dois grupos celulares, que é o embrioblasto, aqui representado em azul, e o hipoblasto, né, que está voltado para dentro da cavidade blastocística. E, além disso, as células que formam a casca, né, do nosso blastocisto também estão divididas em dois grupos. A gente tem o citotrofoblasto, né, que está fazendo aqui exatamente esse papel de casca, né, do nosso blastocisto, e a gente tem o sincício-trofoblasto, que é um grupo de células que formam um sincício, que são células que estão unidas. A gente não consegue ver, né, a divisão entre elas, a individualidade de cada uma, a gente vê os diversos núcleos, e esse sincício-trofoblasto é que vai cavando, né, o epitélio endometrial e provocando então a implantação do blastocisto. E foi assim que a gente terminou a primeira semana, né, com o início da implantação do blastocisto no endométrio. Dito isso, a gente pode partir então para o nosso estudo da segunda semana do desenvolvimento. E na segunda semana a gente vai ter basicamente dois eventos acontecendo. É um evento que já começou na primeira semana, que a gente acabou de falar, que é a implantação do blastocisto no endométrio, né? A gente viu que o blastocisto, por enquanto, só começou a se colar ali na parede endometrial, e durante a segunda semana, então, esse processo vai continuando até a gente ter a implantação completa. O segundo evento importante dessa segunda semana, na verdade, é a formação de algumas estruturas, né, no nosso blastocisto, que são a cavidade amniótica, o disco embrionário e a vesícula umbilical. A gente começa então falando sobre o término da implantação do blastocisto na parede endometrial. Vocês lembram, né, que a parte externa do nosso blastocisto ela é formada pelo citotrofoblasto e pelo sincício-trofoblasto. O citotrofoblasto é uma camada de células mitoticamente ativas, são células que estão se multiplicando. Essas células que vão se formando ali no citotrofoblasto, elas vão migrando para o sincício-trofoblasto, vão se fundindo, né, as células que já existem ali no sincício-trofoblasto, né, aumentando assim o tamanho ali do sincício-trofoblasto. Esse sincício-trofoblasto ele vai cavucando mesmo, né, a parede endometrial, o tecido conjuntivo endometrial, né, ele vai provocando a degeneração de algumas células ali do tecido endometrial, que são as chamadas células deciduais. E é essas células que se degeneram, né, que vão fornecer, nesse momento, material nutritivo, né, para a manutenção e o crescimento do nosso blastocisto. O sincício-trofoblasto ele tem ainda uma outra função muito importante, que é produzir um hormônio, que é o hormônio HCG, ou gonadotrofina coriônica humana, o famoso beta-HCG, né? O HCG ele tem como grande função manter o corpo lúteo funcionando. E a gente tem que lembrar lá das aulas de ciclo menstrual, né, que a gente tem, depois que ocorre a ovulação, né, aquele folículo, né, que liberou o ovócito, ele se transforma numa estrutura que é o corpo lúteo. E esse corpo lúteo, se não houver nenhum estímulo, né, ele acaba degenerando, né, ele acaba deixando de existir ali dentro do ovário.
E aí o que acontece é que no momento em que há a fecundação, que há a formação do blastocisto, e esse blastocisto começa a se implantar, né? E a gente tem a formação do sincício trofoblasto, o sincício trofoblasto ele vai secretar o HCG, que é um hormônio que vai lá no ovário e fala para o corpo lúteo, ó, corpo lúteo, tá tendo gravidez. Então você continua funcionando aí. E por que é importante a manutenção do corpo lúteo? Ela é importante porque é o corpo lúteo quem secreta estrogênio e progesterona, que vão ser responsáveis pela manutenção da gravidez neste momento. Então, essa é a grande função. E o HCG, a gente sabe, né, é aquele hormônio que a gente usa como um marcador de gravidez, né? Quando a gente faz um exame de gravidez, a gente está nada mais, nada menos do que tentando detectar a presença do HCG. E aí isso vai acontecer lá para o final da segunda semana. É o momento que a gente começa a conseguir detectar o HCG no sangue da mulher. Mas o que acontece, né, no término da implantação, então, é que esse sincício trofoblasto ele vai aumentando de tamanho, ele vai corroendo ali o tecido conjuntivo e as células, né, do endométrio que estão ali naquela região, ele vai cada vez mais se aprofundando dentro da parede do endométrio até que ele seja completamente implantado lá para o final da segunda semana, como a gente vai ver já já. E aí a gente tem que falar sobre a formação de 3 estruturas muito importantes, como eu disse no início do vídeo, que são a cavidade amniótica, o disco embrionário e a vesícula umbilical. Então a primeira coisa que a gente pode observar nessa imagem, né, que eu acabei de falar, é que aqui a gente já tem, né, o blastocisto bem mais implantado, né, ele já está bem mais aprofundado aqui na parede endometrial do que ele estava na última imagem que a gente viu. E aí, à medida que a gente tem a progressão, né, da implantação do blastocisto, note como que aqui o sincício trofoblasto ele já está bem maior, né, do que a gente tinha visto na última imagem. E aí a gente vai ter um outro fenômeno acontecendo, que é o surgimento de um espaço aqui dentro do embrioblasto. Esse espaço nada mais é do que o primórdio da cavidade amniótica. Ao mesmo tempo, a gente vai tendo a diferenciação ali do embrioblasto, né, que era essa massa celular aqui nessa região. Esse embrioblasto agora ele vai sofrer mudanças que vão resultar na formação ali de uma placa bilaminar, né, de 2 camadas celulares, que são o epiblasto, que está aqui, e o hipoblasto. Sendo que o epiblasto é essa camada de células, que são células mais altas, né, células colunares, que estão justamente voltadas para essa nascente cavidade amniótica, enquanto que o hipoblasto vai ser essa camada de células pequenas, né, células cuboides, que vão estar voltadas para dentro do que era a cavidade blastocística, mas agora ela também recebe aqui uma camada de células, né, em volta dela, uma camada bem delgada de células, né, e que é a membrana exocelômica, e ela passa a se chamar cavidade exocelômica. Aqui, né, na cavidade amniótica, a gente vai ter um grupo de células que vai se separar aqui do epiblasto, né, formando uma outra camada de células que vai revestir a cavidade amniótica, né? Essas células são chamadas de amnioblastos e vão formar essa camada que é chamada de amnio. Então, recordando o que a gente viu até agora, a gente tinha o embrioblasto, aquela massa celular aqui nesse polo do blastocisto, e aí essa massa de células ela vai se dividir em 2 camadas, o epiblasto e o hipoblasto. A gente vai ter a formação de um espaço, né, aqui, que é a cavidade amniótica. Note que a cavidade amniótica ela acaba dividindo aqui, né, o que era o embrioblasto, que agora virou o disco embrionário bilaminar, né, separa então esse disco embrionário do citotrofoblasto. E aí essa cavidade amniótica ela também é revestida por uma camada de células que é o amnio.
e aqui embaixo a cavidade exocelômica. A gente segue então o caminho, né, do desenvolvimento. Note que nessa figura, a primeira coisa que a gente chama atenção é que aqui a gente já tem uma implantação completa do blastocisto no endométrio, né? A gente tem nesse momento que acontece ali por volta do 10º dia, a gente já tem o embrião completamente implantado. E aí a gente vai ter uma outra coisa acontecendo nesse momento, que é o seguinte, que é a formação de uma camada de tecido conjuntivo aqui, separando, né, o citotrofoblasto, né, do nosso disco bilaminar, da nossa cavidade amniótica e daquela que era cavidade exocelômica, e agora, nesse momento, ela passa a se chamar vesícula umbilical primitiva. E a gente tem, então, essa camada de tecido conjuntivo que está aqui em roxo, né, em volta dessas estruturas, que é o mesoderma extraembrionário. Outra coisa que vai acontecendo nesse momento é a formação de lacunas dentro do sincício trofoblasto. Essas lacunas elas vão ser preenchidas, né, por uma mistura de sangue materno, né, que vem dos capilares endometriais, né, que existem nessa região e são erodidos pelo sincício trofoblasto, e pelos restos celulares das glândulas uterinas que vão sendo erodidas aqui nesse local. E esse fluido que está correndo nesses espaços lacunares, ele é chamado de embriotrofo e ele vai, por difusão, chegar até o disco embrionário, né, para nutrir o nosso embrião. Então note que nesse momento a gente tem a nutrição do embrião não mais a partir daquelas células deciduais, né, células do endométrio que iam sendo destruídas pelo sincício trofoblasto, mas por uma mistura de células erodidas, sim, mas também de sangue materno que começa a circular nessa rede lacunar. A gente dá mais um passo e a gente vê que neste momento a gente tem essa rede lacunar ainda mais desenvolvida, né, aqui no sincício trofoblasto, e essa comunicação, né, dos capilares endometriais com as lacunas que formam essa rede lacunar vão formar o que a gente chama de uma circulação útero-placentária primitiva. Outra coisa que começa a acontecer aqui no mesoderma extraembrionário, né, aquele espaço de tecido conjuntivo que se formou, é que começam a aparecer lacunas, né, buraquinhos mesmo nesse mesoderma extraembrionário, que é o chamado espaço celômico extraembrionário. Esses espaços eles rapidamente se fundem e vão formar o celoma extraembrionário, essa grande cavidade aqui que acaba isolando ali o disco bilaminar e a vesícula umbilical primitiva, né, do restante do blastocisto. Note que essas estruturas, a cavidade amniótica, o disco embrionário e a vesícula umbilical primitiva, elas estão agora envolvidas, né, pelo celoma extraembrionário, que é essa cavidade, né, cheia de líquido, exceto por esse local aqui, onde, né, essas estruturas vão estar se prendendo à membrana fetal mais externa. Outra estrutura que se forma nesse momento é o saco coriônico. Veja bem, a gente vai ter aquele mesoderma extraembrionário, né, que existia antes da formação do celoma extraembrionário, ele ainda existe aqui, né, revestindo completamente essas estruturas todas. E aí ele vai ser dividido em duas camadas. Um vai ser o mesoderma somático extraembrionário, que vai aqui revestir o trofoblasto e também cobrir o âmnion, né, em volta da cavidade amniótica. E a gente vai ter o mesoderma esplâncnico extraembrionário, que envolve a vesícula umbilical. E aí a gente vai ter aqui a membrana fetal mais externa, que é chamada de córion. E aí o mesoderma somático extraembrionário mais as duas camadas do trofoblasto, né, aquele citotrofoblasto e o sincício trofoblasto, né, vão formar o córion,
que é a membrana fetal mais externa. E o córion, ele nada mais é do que a parede desse grande saco, né, que está aqui dentro, que é o saco coriônico. Então, o embrião, né, formado ali pelo disco embrionário bilaminar, a cavidade amniótica e a vesícula umbilical primitiva, elas estão suspensas dentro do saco coriônico pelo pedículo de conexão, que é essa parte aqui, né, do mesoderma extraembrionário que mantém essas estruturas unidas à parede do saco coriônico. E aí, completando, né, a nossa segunda semana de desenvolvimento, a gente tem então que a vesícula umbilical, ela, como a gente viu no slide anterior, né, ela diminuiu de tamanho, ela deixou um remanescente aqui para trás e agora ela passa a se chamar vesícula umbilical secundária, né? Aí a gente tem todas aquelas estruturas que a gente viu no slide anterior, né? O mesoderma somático, o mesoderma esplâncnico, a gente tem o saco coriônico, né? Envolvendo as estruturas que estão aqui dentro, a gente tem o celoma extraembrionário e a gente tem o início da formação de vilosidades coriônicas, que são essas projeções celulares que vão se formando aqui, né? E a gente vai ver com mais detalhes a formação e a função delas mais à frente. Com isso, a gente tem o término da segunda semana do desenvolvimento. É uma semana que é um pouco chatinha de estudar, porque a gente tem muitas estruturas mudando de nome, muitas estruturas dando origem a outras, né? A gente tem a formação de várias coisas que ainda são estruturas rudimentares, né? Que vão dar origem cada vez mais a estruturas mais complexas, a estruturas mais prontas, vamos dizer assim, né? No decorrer das próximas semanas de desenvolvimento. Então, se ficou alguma dúvida, volte no ponto que você não entendeu muito bem, dê uma olhada no livro-texto que serve de base para essa série de vídeos, né, que é o Embriologia Clínica, do Moore, né, que é um livro bem bacana, um livro todo ilustrado, é um livro bem interessante. E qualquer dúvida que continuar, qualquer sugestão, qualquer crítica, você pode deixar o seu comentário aqui embaixo, que eu estou pronto para receber ele. Muito obrigado pela sua audiência, deixa um joinha aqui embaixo para ajudar a divulgar o canal e se inscreva no Medicanal se você ainda não for inscrito. Eu te espero nos próximos vídeos da nossa série sobre embriologia e nos outros vídeos aqui do canal. Um grande abraço e até lá!